4. Rumo ao poder. Passado um mês após a assinatura do pacto com Satã, e tive meu primeiro encontro com a sacerdotisa local. A assembleia que se reunia em minha cidade era enorme, quase 1000 pessoas. A sacerdotisa superior entrou em contato comigo, dizendo que queria que fosse até a sua residência. Fiquei surpresa ao ser chamada por tão importante autoridade. Pouquíssimas garotas são chamadas por uma sacerdotisa superior, a menos que tenham uma tarefa importante a fazer ou que estejam para serem disciplinadas. A casa era muito bem decorada e ela a governava com mão de ferro. Disse-me: você foi escolhida por Satanás para ser treinada e tornar-se uma sacerdotisa superior, isto é, se for qualificada. No satanismo, isto é uma grande honra. Você deve estar altamente qualificado para esse tipo de treinamento. A sacerdotisa era uma senhora idosa e ocupara a posição durante muitos e muitos anos. Era muito bonita, apesar da idade. A sua personalidade era amistosa, embora houvesse algo de indiferença nela. Sabia que eu fora destinada para substituí-la, e uma sacerdotisa é sempre destruída quando substituída por outra. Comandada por Satã e seus demônios, deve treinar outra bruxa para a substituição. Não há escolha, apenas obediência. Achei estranho ser convocada para o treinamento, porque além de ser jovem, era novo membro. O que não sabia na época era que os demônios que estavam comigo eram mais fortes do que os dela, e que Satanás ordenara-lhe que me mostrasse exatamente quem eram, como usá-los e finalmente como destruí-la. No fundo do coração, eu não era e nunca seria alguém para a destruição. Gostava da vida e não queria machucá-la, porém sabia que se não o fizesse, ela me mataria. Recebi treinamento em muitas áreas nos 20 meses que se seguiram. Encontrávamos na casa dela ou em qualquer outra sala longe dos membros da seita. Nos encontrávamos pelo menos uma vez por semana. O treinamento consistia basicamente de encantamentos. Aprendi como evocar os espíritos para fazerem minha vontade. Ensinou-me a projetar e usar o poder que me acompanhava por tanto tempo, e que este poder era dos demônios que habitavam dentro de mim. E aprendi também a convocar e conduzir uma reunião como uma sacerdotisa superior. No meu treinamento participavam também as Irmãs da Luz. Eram as principais na aprendizagem de como eu poderia aprimorar meu poder o mais rapidamente. Assimilei muito mais segredos do que quaisquer outras sacerdotisas. Pediram que me unisse à sociedade, mas recusei. No íntimo, eu as considerava esquisitas. Prepararam-me para aprender arte marcial. Eu já sabia o karatê e o judô, mas nada a respeito do kung fu. Destinaram-me aos cuidados de um chinês de estatura mediana que lecionava os 3. Era também um conhecido advogado na minha cidade. Era simpático para comigo, mas um mestre muito severo. Aprendi muito com ele, treinava as pessoas cultas da redondeza e disse-me que eu tinha potencial e queria que participasse de torneios. Eu nunca participara e não o quis fazer. Sabendo que a arte marcial era um treinamento rigoroso e atormentador, invoquei certos demônios para que me dessem a habilidade necessária. O corpo e a mente deveriam ser treinados para movimentar-se como um só. Assim conseguia saltar várias vezes no ar, depois de vários saltos mortais, apoiava-me nos pés ou nas mãos para destruir o adversário. Tornei-me uma expert no manuseio de facas, chacos, espadas, revólveres, arcos e flechas, estrelas e muitas outras armas orientais que não são muito bem conhecidas nos Estados Unidos. Todos os membros recebiam esse mesmo treinamento, tanto de posição superior como de inferior. Esses últimos eram usados como seguranças, assassinos e etc. Aprendi muito sobre Satanás e quase tudo sobre suas mentiras. Ensinaram-me a respeito do poder dele, como me amava e que eu fora rejeitada por Deus. E dentre tantas mulheres, a escolhida para ser a sacerdotisa superior.
As irmãs da luz falaram-me muito sobre a oportunidade de tornar-me a noiva regional de Satã. Em qualquer época, existe de 5 a 10 noivas regionais de Satã nos Estados Unidos. É uma posição de grande honra e poder. As irmãs da luz disseram que estavam convencidas de que eu tinha condições para chegar a essa posição. Falavam constantemente dos benefícios que receberia ao atingi-la. Então, determinei que a conseguiria. O primeiro demônio que vira foi na primeira cerimônia em que assinaram o pacto. Já o segundo foi o primeiro que eu invoquei. Logo que executei o encantamento necessário, ele apareceu em uma nuvem de fumaça que cheirava a enxofre. Todo o ritual fora rigorosamente elaborado, passo a passo, e novamente estava em uma forma física. Era enorme, quase 3 metros de altura. O seu corpo parecia como o de um homem, só que um pouco diferente. Era todo preto. Já sabíamos que era da classe dos guerreiros negros. Seus olhos eram vermelhos como fogo, as mãos enormes, e a armadura que possuía era a própria pele, que parecia um tipo de casco de tartaruga, e era negra e cheia de escamas duras, cada uma com aproximadamente 16 centímetros quadrados. Sabia que era um demônio poderoso e o invocara só para certificar-me que podia fazê-lo. Estando ele parado e olhando fixamente, disse-lhe que eu era a escolhida. A resposta veio pronta. Sei quem é você e também que estou aqui para protegê-la por todo o tempo em que você serviu ao Todo-Poderoso Satanás, nosso Deus e Senhor. O nome dele era Risham. Lutou por mim. No entanto, quando desobedecia a Satã, era punido por ele. Depois disso, passei a ver e conversar com muitos demônios. Minha habilidade cresceu para ver o mundo espiritual. Era capaz de conversar com os demônios mesmo que não se manifestasse fisicamente. Raramente pedia-os para aparecerem, exceto quando queria impressionar ou atemorizar alguém na seita. Menchen foi outro demônio poderoso que convoquei durante uma das sessões do meu treinamento na casa da sacerdotisa superior. Ela disse que eu chegara ao ponto em que deveria aprender a fazer um encantamento especial. Não fiquei sabendo o propósito e também não perguntei, já que aquele era um dia solene, devido aos preparativos. Minha primeira ação foi desenhar a giz no chão, um grande pentagrama e depois um círculo ao redor do mesmo. O propósito do círculo é manter o demônio convocado dentro do mesmo, a não ser que lhe seja dada a permissão para sair. Supõe-se que o círculo protege a bruxa quando o demônio chega. Na realidade, eles fazem muito mais do que é pedido. Por isso, rapidamente aprendi a convocar somente os demônios mais fracos do que os que me protegiam. Coloquei cuidadosamente as velas pretas nas pontas da estrela e a segui uma bem maior no centro. Ao todo 6. Uma mesa com um prato quente fora colocado próximo ao pentagrama, do mesmo modo, uma chaleira preparada anteriormente pela sacerdotisa superior estava cheia de uma água benta e profanada. É benta para os católicos, porque o sacerdote urinara dentro dela. Levaram também um cachorro e o mataram. Puseram o sangue em uma jarra especial que depois foi dada a mim para levar à casa da sacerdotisa superior. Ela deu-me então pó e ervas. A água na chaleira chegara a ferver no prato quente pouco antes que eu começasse o encantamento. Não fiz perguntas, apenas obedeci às instruções da sacerdotisa ao pé da letra. Assentei ao chão e fixei o olhar na vela preta ao centro do pentagrama e comecei a murmurar. Ó grande Satã, poderoso Criador do Universo, imploro-te, dê-me um demônio para guiar-me e ser luz na minha vida, que ele me dê toda a sabedoria e conhecimento. Meu amado Senhor, atenda ao meu pedido. Naquele instante, a sacerdotisa falou o nome Menchen para mim. Falei, Menchen, você é bem-vindo ao meu corpo, peça que saia do seu esconderijo. Tomei o pó, as ervas, o sangue e os coloquei dentro da chaleira. O vapor imediatamente cobriu a sala e sentimos um odor repugnante.
Peguei um copo de pé e enchi-o com o líquido da chaleira, coloquei-o cuidadosamente na mesa e esperei. Pouco depois de 5 minutos, o líquido se transformara em pó. Peguei o copo e atirei o pó na bandeira da vela enorme no centro do pentagrama. Instantes depois, uma bandeira enorme surgiu e a vela desaparecera em meio a uma luz branca ofuscante. À medida em que a intensidade da luz diminuía, podia ver a figura inacreditável de um homem jovem e elegante. Seus cabelos eram negros como carvão e seus olhos negros penetrantes irradiavam inteligência. Ajoelhei-me ao lado do pentagrama e com um trapo apaguei o desenho para formar um atalho. O homem que era, na verdade, o demônio Menchen, veio para fora do pentagrama através do atalho que eu fizera. Falando perfeitamente no meu idioma de uma maneira educada e que parecia ser grande amor, ele disse que habitaria no meu corpo. Disse que ninguém iria me machucar, ele me daria todo o conhecimento e sabedoria e seria meu professor e guia. Denominou-se o Redentor. Consenti, muito mais enlevada pela beleza da fisionomia dele. Assim, aproximou-se para entrar. No entanto, pouco antes de fazê-lo, transformou-se da forma humana para a forma demoníaca que era horrenda. Estava nu, o rosto mudara da beleza para a crueldade, o brilho negro dos cabelos transformara-se em um castanho opaco, os fios ficaram ásperos, espaçados e curtos, igual ao de um porco-espinho. Os olhos incrivelmente escuros e maus. A boca aberta exibia as presas longas, afiadas e de um amarelo encardido. Os braços longos e as mãos curtas com dedos de unhas grandes e pontiagudas. Ouvi uma gargalhada de triunfo enquanto ele entrava no meu corpo. Soltei um grito agudo, primeiro pela visão dele e depois por sua entrada. A dor que senti era totalmente nova, era como se meu corpo estivesse em chamas. Senti como se estivesse morrendo e todo o coração eu desejei que fosse verdade. Chen manifestou-se ao ouvir meu grito. Pensou que talvez eu estivesse sendo atacada. No entanto, Menchen falou-lhe que ele não precisava se preocupar. Quando a dor passou, Menchen disse que tudo fora uma pequena demonstração do que me aconteceria se eu o desobedecesse, e que também servia para lembrar-me do que me possuíra para ficar, e no mais, nada e ninguém poderia fazê-lo sair. Ele passara então a ser o principal demônio em mim. Comunicava comigo, colocando pensamentos diretamente na minha mente. E eu comunicava com ele, ora em voz audível, ora com o espírito. Na verdade, eu não constatara que ele não podia ler meus pensamentos. Ele controlava-me e abria as portas para os outros ir e vir quando quisesse e quando eu desejasse. Minha vida estava centrada nele, todos os meus esforços estavam concentrados em dominá-lo. Porém, era o inverso que acontecia. Com frequência me deixava inconsciente e controlava meu corpo por completo, usando e falando através da minha boca. Controlava até o que eu comia, o tanto que eu dormia, a maneira como executava meu trabalho e até as pessoas com quem me relacionava. Tudo na minha vida. Ele me ensinou como usar os demônios na guerra espiritual e a maneira como poderia aproveitá-los para fortalecer o meu corpo espiritual, o modo de usá-los nos rituais para prejudicar os outros, as bruxas, as igrejas e até mesmo os ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Deu-me habilidade para falar muitas línguas e também para andar e falar com grande autoridade e poder. Entretanto, ele não era a luz que prometera e nem possuía o amor e a beleza que vira nele. Era maligno e consumia minha alma e o meu corpo. Por não participar e nem apoiar os sacrifícios humanos, ele me causava enorme dor e sofrimento. A minha vida era um pesadelo sem fim. Minha existência era dúbia, fira, ao mesmo tempo membro de uma seita satânica e frequentava uma igreja cristã onde ensinava, cantava e participava de inúmeras atividades. Estava despedaçada e completamente presa.
Comecei a lutar contra muitas bruxas. A batalha acontece de diversos modos. O mais comum é a bruxa mais forte chamar os demônios da bruxa fraca, resultando na destruição desta última, porque ela fica sem defesa. Os demônios não são leais, eles sempre vão para a pessoa mais forte. O reino maligno é regido pela competição. É o oposto do reino de Deus, onde as pessoas servem umas às outras. A batalha raramente acontece no plano físico, embora as bruxas usem os demônios para destruir o corpo da perdedora. Em particular, havia uma bruxa que me atacara. O seu nome era Sara. Tentei explicar-lhe que se ela não me deixasse, eu a destruiria. Ela não acreditou e começamos uma batalha ferrenha. O que presenciei foi horrendo. Eu a vi enfraquecer-se à medida em que invocava os demônios dela para entrar em mim. No começo, eles revidaram e senti meu corpo atirado contra a parede e minha garganta estrangulada, sem qualquer sinal visível de mãos. Agora, o que ela presenciou foram muitos demônios, entre eles Menchen e Richen, atirarem-se contra ela. Começaram a rasgar-lhe o corpo. Finalmente, ela constatou que eu era a escolhida e logo me tornaria a sacerdotisa superior e que ela perdera a batalha. Ela queria viver e eu agradeço a Deus por isso. Como resultado dos ferimentos da batalha, ela foi parar no hospital. Ano mais tarde, disse-me que fora durante o período de internação que ela aceitara Jesus como Senhor e Salvador e que passara a viver completamente para Ele. Fora totalmente transformada e acredite-me, a mudança foi linda. O primeiro encontro com Satã aconteceu pouco antes da cerimônia em que eu me tornaria uma sacerdotisa superior. Ele veio até mim num corpo físico, assentou-se e começou a falar. Disse que eu seria sua sacerdotisa superior e que era muito especial para ele. De acordo com ele, seria necessário um sacrifício, mais sangue derramado para a minha purificação. Só assim eu me tornaria sua sacerdotisa. Odiava aquilo, mas fiquei aliviada ao saber que o que seria sacrificado era um animal. O que vi era um homem extremamente elegante, esplendoroso, alegre e brilhante. Parecia que me amava muito e que jamais me causaria qualquer dano. Menchen e Richen não deram qualquer indicação de perigo. Estava por demais ansiosa por aquele ritual. Queria que ele voltasse. Tinha dentro de mim uma profunda necessidade dele. Pela primeira vez, sentira-me verdadeiramente amada. Como eu estava errada. Ele me odiava e sua intenção era apenas usar o meu corpo para proveito próprio e depois destruir-me. Frequentei as reuniões regularmente durante os 2 anos do meu treinamento. Elas aconteciam em celeiros, igrejas, casas, alojamentos, qualquer lugar. Certa vez, quando Satanás estava presente, senti-me mais e mais atraída a ele, igual uma mariposa por uma lâmpada. Ele sabia o que estava acontecendo e que me fisgara completamente. Pouco antes de tornar-me uma sacerdotisa superior, presenciei pela primeira vez um sacrifício humano. Estávamos no celeiro, éramos cerca de 1000. A vítima era um pequeno bebê. A mãe o entregara, pensando ser uma grande honra. O desaparecimento dele e de outros bebês não era investigado pela lei. Filhos ilegítimos nascidos em casa não eram registrados e as mães sequer faziam um pré-natal. O bebê, uma menina, fora amarrado a um altar de pedras que ficava sobre uma espécie de cruz de cabeça para baixo. Jamais esquecerei o som terrível de seus gritos quando a sacerdotisa superior enfiou-lhe a faca no peito, arrancando o coração que ainda pulsava. O sangue dela foi bebido primeiro pelo sacerdote superior e depois pela sacerdotisa. Os outros membros que desejassem podiam fazê-lo também. Muitos fizeram não apenas para receber novos e fortes demônios, mas também por acreditarem que aqueles sacrifícios favoreciam a fertilidade e os filhos que nascessem seriam inteligentes e poderosos no satanismo. Não consegui ir embora, estava presa na multidão. O horror se apoderara de mim, assim como o vazio e o desespero.
Perguntava a mim mesma por que Satanás fizera tal sacrifício. Não era o sangue de Cristo suficiente? Tínhamos aprendido sobre a derrota de Cristo na cruz e que seu sacrifício fora o último para Satã. Só que eu ainda aprenderia que o desejo dele por sangue e destruição era insaciável. A minha última batalha com a sacerdotisa superior foi aprovada diretamente por Satanás. Aconteceu na igreja onde eu encontrara as Irmãs da Luz pela primeira vez. Ele, com um simples aceno de cabeça, deu-me permissão para começar. A batalha foi curta, durou apenas 20 minutos. Ela estava velha e eu não queria matá-la porque a vida é muito importante para mim. Ela desistiu assim que constatou que estava fraca demais para lutar. No ano seguinte, suicidou-se. Chegou o dia da cerimônia em que me tornaria a sacerdotisa superior. O sacrifício com o sangue já fora feito. Estava de frente para todos na igreja. Estavam presentes muitas pessoas e o próprio Satã. Era um ritual importantíssimo. Os enfeites da túnica branca que eu vestia eram dourados e vermelhos. Puseram uma coroa de ouro puro sobre minha cabeça e então assinei um novo pacto declarando ser a sacerdotisa superior de Satanás. Não se ouvia sequer um som enquanto eu punha meu nome no papel. A sacerdotisa superior, depois do consentimento dele, levantou-se para declarar que eu era agora a substituta. Declarou também que eu não poderia ser molestada por demônios, sacerdotes e sacerdotisas, bruxas ou quem quer que fosse, porque era a escolhida. A multidão parecia extasiada, gritava, cantava e dançava. O próprio Satã, em sua forma física, parecia estar jubilante. Vestido de um branco esplendoroso, ele emanava grande autoridade. A congregação curvou-se em louvor a mim, a grande rainha, a rainha de Satanás, Senhor Todo-Poderoso. Estava do lado dele para sempre, comunicando-lhes suas ordens e desejos. Senti-me pela primeira vez na vida verdadeiramente, estava enlevada, vibrante, orgulhosa e muito, muito poderosa, a ponto de pensar que nem mesmo ele poderia destruir-me. Estava sobre o altar de pedras, minhas roupas foram retiradas e Satanás fez sexo comigo para provar que eu era a sua sacerdotisa. Não só ele, mas também o sacerdote superior e muitos outros fizeram o mesmo comigo. A congregação enlouqueceu, muitos eram viciados em drogas e álcool e a reunião tornou-se uma orgia sexual. Satanás soltou uma gargalhada de triunfo que eu nunca ouvi em toda a minha vida. Meu corpo tornou-se frio e rígido. Não me recordo de haver sentido tanta culpa, dor e sofrimento. O vazio e a frieza que senti aquela noite eu nunca esquecerei. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2 e 4.